Base de fundamento que nós vamos estar abordando hoje, dentro desse tema, dentro de toda essa dinâmica que vai ser abordada, eu estou utilizando os princípios da psicanálise, as bases da formação do Corpo Explica, que é uma metodologia também bastante inovadora, a constelação familiar e o pensamento sistêmico, tá? Então a gente vai se valer aí de todos esses fundamentos para abordar hoje. Pais que não se tornam desnecessários na vida dos filhos, adoecem os filhos, né? É interessante que um monte de gente começou a me perguntar assim: Cássia, mas o que isso significa? Tá certo, pais necessários adoecem os filhos? E vocês, quando receberam essa notícia, como que foi? Surpresa ou não? Pais necessários adoecem. Então vamos lá. A primeira coisa que tende... Vou falar como filha. Fale. Adoece. Adoece. E nós vamos entender bastante hoje, Maria, sobre essa dinâmica, para que nós também, enquanto filhos, né? No caso você que não tem filhos, mas todos nós somos filhos, observarmos essa dinâmica e tomarmos a nossa vida e seguir adiante, porque a vida é movimento, né? Então, reforçando, eu quero já lembrá-los, nosso canal do YouTube, Instituto Florescer, quem não estiver seguindo ainda, se inscreva, dê likes, porque depende disso para que mais pessoas possam acessar o nosso canal. E Instagram, quem não estiver seguindo, já clica aí para seguir, tá? Agora eu tô dessas, estou entrando na mídia online, agora eu já estou pedindo like e inscrição. Então vamos lá. A primeira coisa que tende a adoecer nessa dinâmica, né, quando a gente fala, é a relação dos pais, a sexualidade deles. Com isso, vai junto as emoções, a mente e o corpo. Esta é uma frase do Corpo Explica, que é essa metodologia que eu falei para vocês. E qual é a consequência disso tudo? É que a vida para. Então, me descobriu ontem aqui por acaso. Que bom, Nájisla, seja bem-vinda. Então, se a nossa vida, se por acaso a sua vida, eu tenho um canal no YouTube, Instituto Florescer. Você clica no link da bio aí do Instagram e você vai ter acesso, inclusive tem acesso aqui à jornada sistêmica do Zoom. Nas quintas-feiras nós temos aqui o desenho do genograma, que nós já começamos a desenvolver, então sejam bem-vindas. Minha sobrinha linda, tô morrendo de saudade de você, Larissa. Te amo, meu amor, que bom ver você aqui. Então vamos lá. O que é a vida? Que gostoso, né? A gente começa a receber os parentes aqui, que coisa gostosa. Hoje eu recebi a visita do meu pai, ele foi para Campo Grande, que a minha irmã vai nos dar um presente esse final, agora semana que vem, que é um sobrinho. E o meu pai passou hoje aqui em casa, nós almoçamos juntos, né? Então foi gostoso. Não pudemos nos abraçar, não pudemos estar muito juntos, mas já valeu esse momento. São os momentos que a gente aprecia agora, né? E o que é a vida? A vida é movimento. Então, a Lindinalva tá entrando. Que satisfação recebê-la aqui. Lindinalva é promotora de justiça da mulher, da violência da mulher. Vou esperar ela entrar aqui para a gente dar continuidade. Estamos falando hoje sobre pais necessários adoecem os filhos. Ou seja, pais que não se tornam necessários, desnecessários na vida dos filhos, adoecem esses filhos. Lindinalva conseguiu entrar, não estou vendo você, me diga se está me ouvindo. Que bom recebê-la aqui conosco.
Então vamos lá. Dando início, tá? A primeira coisa que tem de adoecer nessa dinâmica, quando eu falei, seja bem-vinda, Lindinalva, que bom tê-la aqui conosco. Tá entrando. Então a primeira coisa que tem de adoecer nessa dinâmica é a relação dos pais. Depois a sexualidade deles e com isso vem as emoções, a mente e o corpo. Então percebem que existe uma sequência de adoecimento. Qual é a consequência disso? A vida para. E o que é a vida? A vida é movimento. Mas se a minha vida está parada, significa que a minha vida não está em movimento. E eu vou começar, para que vocês possam compreender essa dinâmica, eu vou começar pelo fim, mas o fim do começo, né? Bem típico da Cássia. Então vamos lá. A gente hoje ouve muito ouvir sobre a síndrome do ninho vazio. Vocês já ouviram falar sobre a síndrome do ninho vazio? Sim ou não? E o que acontece? O que é a síndrome do ninho vazio, né? É quando os filhos passam a ser a vida dos pais. Ou a vida dos filhos, a vida dos filhos passa a ser a vida dos pais. A vida dos pais passa a ser os filhos. E aí, quando esses filhos vão embora, o que acontece com essa vida? Ela fica vazia. Ela fica sem sentido. Então, se a nossa vida começa a ficar sem sentido, quando esses filhos começam a seguir na vida, o que significa isso? Significa dizer que nós não atendemos às nossas necessidades, mas sim que as nossas necessidades foram projetadas em quem? Nos filhos. Conseguem compreender essa primeira dinâmica? Se a minha vida começa a ficar sem sentido quando esses filhos vão embora, significa que a todo momento eu não atendi às minhas necessidades, mas eu atendi a vida dos filhos. Então, vamos voltar aqui, por que a gente fala tanto da sexualidade, né? Por que ela é tão presente? Como é que a vida acontece? Como é que o filho vem ao mundo? Então, vamos lá. Vou trazer aqui, vocês conseguem ver? Deixa eu posicionar melhor aqui para quem está no Instagram. Conseguem visualizar, certo? Aqui? Aqui está o pai. Aqui está a mãe. Eu vou desativar aqui um pouquinho o microfone de vocês, só para a gente... Desativar. Ok. Então, como é que a vida acontece? A vida acontece quando um homem, uma mulher se encontram, percebem? Um olha para o outro, ambos têm uma vivência profunda de sexualidade. E aí, o que acontece com essa vivência profunda de sexualidade? Vem o filho. Até aqui tudo bem? Então percebam, a vida flui quando esses pais olham um para o outro, têm uma vivência profunda de sexualidade e aí vem o filho. Então veja, a vida deve seguir esse fluxo da vida. Na medida em que esse filho cresce, essa criança vai se afastando do pai. E aí o que acontece com esses pais? Que nesse momento em que se tornam pais, começam a olhar para os filhos. Esses filhos vão tomando a vida e vão seguindo. Os pais novamente retornam ou deveriam retornar um para o outro, ficarem mais presentes, voltando esse olhar para eles, e aqui os filhos começam a construir o seu próprio ninho. E quando eles olham para os seus pais, eles veem que os filhos são o reflexo dos pais. Como é que esses pais evitam esse ninho vazio?
quando ambos olham um para o outro e vivem a vida e vivem a sua sexualidade, da onde se originou a vida. Nesse contexto, dentro dessa dinâmica, não tem por que pais adoecerem, não tem por que mãe adoecer e nem filho adoecer, por quê? A vida é movimento e aqui a vida flui. Até aqui está claro para vocês? Tranquilo? Conseguiram compreender? Aqui seria uma dinâmica correta. Como é que esse filho começa a ficar vazio? Quando esse filho retorna, o que a mulher faz? Tira esse marido e bota quem no lugar? O filho. Essas coisas não acontecem aqui, né? Sim ou não? Essas coisas não acontecem aqui, né? A gente só vê casos fora acontecerem. Então vamos lá. Se os pais seguem esse movimento, o que acontece com a vida? A vida flui, porque a vida é movimento. Agora eu vou falar com as mães e com os pais para que a gente possa entender essa dinâmica. Quem é mãe, levanta a mão, dá um joinha, quem está aqui no Instagram, aqui tem várias mães, ok. Quantos por cento de você é mãe, quantos por cento de você é mulher? Vamos lá, o pessoal no Instagram. Quantos por cento de você é mãe e quantos por cento de você é mulher? Difícil, Lentinão? Ok, então vamos lá. Imaginemos que eu... Desculpa que eu não... Peraí, deixa eu te ouvir. Repete. A mãe aqui eu acho que é uns 70%. 70%, perfeito. Ou mais. Ou mais. É. Então, muito bem. Vamos pegar esse seu percentual. Vamos lá. Então, junto dessa mãe, 70%, 80% ou mais é mulher. Aqui já começa a iniciar algumas dinâmicas, né? Então, eu tenho a mãe e eu tenho a filha. Quem é o grande e quem é o pequeno? A mãe é grande, Mãe é grande. E o filho é pequeno. Perfeito. Agora, se a mãe é 80% mãe, se a mulher é 80% mulher, mãe, aqui está a vida da mãe. 80% a vida da mãe. E aqui 80% o dinheiro da mãe. Mas se a vida da mãe, se a vida da mulher, vamos lá, distinguimos, deixa eu começar. Aqui é a mulher. Então essa mulher, 80% dela é mãe. Então essa vida é de quem? 80% a vida dela é do filho. Do filho. Aqui eu tenho o dinheiro da mãe. Se 80% do dinheiro dessa mulher é da mãe, então esse 80% do dinheiro é de quem? Do filho. Do filho. E essa mãe está voltada para quem? Pro filho. Percebem aqui o que acontece? O que acontece nesse lugar? Vocês conseguem ver? Esse filho fica com muito. É exagerado para ele, é demais. Aí o filho fica com muito, muito. Ou seja, ele fica com quase tudo da mãe. E a mãe fica com o quê? Pouco, muito pouco. Pouco. E a mulher fica com o quê? Quase nada. Quando os filhos recebem demais, eles vivem a vida dos pais, caminham com as pernas dos pais e com o dinheiro dos pais. Pai. Compreendem? Conseguem compreender essa primeira dinâmica? Como ela já começa a se inverter aqui? E o que existe aqui entre um e o outro? O que existe aqui entre um e outro? Um vazio. Apenas os dois.
E aqui a gente já começa a perceber que a vida para. Porque quando o filho quer começar a tomar a vida dele, o que acontece com essa mãe? Fica doente. O que a mãe pensa nessa dinâmica? Se eu ficar doente, meu filho volta, a minha nora vai aceitar e vai aceitar ele ficar aqui comigo sem brigar com ele, numa boa. Se eu ficar doente, a minha filha não sai de casa. Se esse filho vai embora, o que acontece para mim? Fica o vazio. Eu adoeço e morro. Conseguem perceber essa dinâmica inconsciente acontecendo? Então vejam, a vida é movimento. Tem gente que está na vida e que já morreu sem se dar conta. E aí tem uma frase muito legal que eu gosto do pessoal do Corpo Explica, eu vou citar muito eles aqui. Quem fica doente não tem medo da morte, tem medo da vida. Sabe por quê? Porque não tem coragem de viver a sua vida. E projeta nos seus filhos o seu futuro. Então a mãe olha para o filho e diz: filho, vocês são a minha vida. Vocês são os meus amores. Sem você, mamãe morre. Eu não sei o que seria da minha vida se não fossem vocês. Vocês são a razão da minha existência. E essa dinâmica ela começa a ficar. Percebem que esse filho está com tudo que é dos pais. Com o dinheiro, com a vida, com as pernas, com tudo. E aí nós temos ainda algumas dinâmicas que acontecem daquele filho que é mais fraco, que é mais frágil. Com relação aos outros, ele é um pouco mais lento, né? E assim, muitas vezes esse pai e essa mãe pode justificar uma maneira heróica desse filho não ter sucesso na vida, sucesso na família, né? Por quê? Porque ele teve a grande nobreza de cuidar do pai e da mãe. Aquele filho que muitas vezes vai estudar fora e os pais, meu Deus do céu, eu não vejo a hora do meu filho concluir os estudos e voltar para casa. Porque aqui a vida dele é melhor, ele vai perceber e vai se dar conta. Olha lá como que ele está sofrendo. Ah, meu Deus, ele começou a namorar e olha, esse rapaz é idêntico ao namorado que eu tinha. E aí o que acontece? Nessa ordem que os filhos deveriam ir para a vida, porque a vida é movimento, o que acontece com esses filhos? Eles não seguem, eles fazem o quê? Retornam. Retornam. E aí, os pais não podem dar esses passos para os filhos. Quando os pais conseguem compreender essa dinâmica, daí vem o alívio. A vida é movimento. Movimento. A independência, a profissão, o parceiro, o casamento, a vida é sempre para o mais. Quando o filho segue. E aí nós percebemos em algumas dinâmicas que os filhos estão sempre querendo retornar para a casa dos pais. E aí a gente ainda vê algumas dinâmicas mais profundas desses filhos que são um pouco mais frágeis, que tiveram algumas questões de saúde, algumas questões que debilitaram, né, a sua saúde. O que a gente percebe? Esses pais olham para esses filhos como frágeis, como pequenos, como incapazes de sobreviver sozinho. Então é como se esses filhos fossem também doentes. Aqui a gente entra numa outra dinâmica. Eu vou trazer só alguns exemplos e nós vamos falar depois sobre ganhos indiretos que nós temos e que nós vamos adquirindo na vida de maneira inconsciente. Porque quando esses pais começam a olhar para esses filhos desta forma,
Esses filhos começam a de fato entrar nessa dinâmica, nesse conforto, nesse lazer. É como se ele dissesse: eu prefiro ser vítima, eu prefiro ser inocente nessa situação, eu prefiro ser o coitadinho do que ter que me responsabilizar pela minha vida. Essa é uma primeira dinâmica, um primeiro ganho que nós chamamos aí, que é o ganho de inocência. E tem um outro ganho também, que às vezes ocorre nessa dinâmica, que é o ganho de controle. Eu prefiro ter o controle da vida dos meus pais do que ter que me casar. E aí, quando ele vai para os relacionamentos, o que acontece com os relacionamentos? Nunca dão certo. Porque ao invés dele seguir na vida, ele vai fazer o quê? Vai voltar. E aqui, gente, como psicanalista, é uma dinâmica bem complexa e perigosa. Tem um transtorno, vou depois deixar referências para vocês, tem um documentário no Netflix, tem uma série que fala sobre isso, né? Transtorno factício, é uma série The Act, e o documentário é Mamãe Querida e Morta. Dentro dessa dinâmica inconsciente em que a mãe literalmente entra nisso que nós falamos, adoece os filhos por conta desse amor que nós chamamos de amor doente. Amor não que cura, mas amor que adoece. E muitas vezes a forma que o filho tem de não ter a responsabilidade sobre a própria vida é cuidar dos pais. Ou ficar doente também. Uma vez que, como eu não consigo sair e me desvencilhar dessa dinâmica, o que é mais fácil para mim enquanto filho? Ficar doente. Já que eu não consigo e não tenho outras maneiras e outras formas de sair dessa dinâmica. Então eu também vou ficar doente. Muitas vezes acontecem desses pais que da doença chegam à morte, morrem. O que acontece com esses filhos na sequência? Duas possibilidades. Tomam a vida e seguem. Outra possibilidade, ficam perdidos, sem saber para que lado ir. E como consequência disso também, morrem. Porque a vida dos filhos é a vida dos pais. Se eu não tenho esses pais, então o que me resta? A morte. Já que o meu pai entregou a vida dele para mim, o que eu vou fazer em contrapartida a isso? Entregar também a vida. Então, se os pais não morrem, eles ficam doentes e adoecem os filhos. E aqui eu quero trazer para vocês algumas coisas bem interessantes e importantes, né, Cássia? Ok, eu olhei, eu entendi. Como é que se resolve tudo isso, então? Como é que a gente faz para sair dessa dinâmica? Quando os pais tornam-se os seus filhos desnecessários. O que significa isso? Cada um no seu lugar, desempenhando o seu papel, a sua função. Pais e filhos não são amigos. Conseguem compreender isso? Pais e filhos não são amigos. A função dos pais diante desses filhos, a responsabilidade desses pais é a criação, a educação e passar o que esses pais têm para os filhos. E aí, mães, o que elas fazem quando esse filho chega? Tira o marido do meio do caminho. E muitas mulheres têm isso como um alívio. Ainda bem que o meu filho chegou, porque agora eu me ocupo com o meu filho. E nessa dinâmica aqui, essa relação dos pais já está se perdendo. Na sequência, volta a se perder o quê? A sexualidade. Começa a perder a sexualidade, vai junto o quê? As emoções. A mente
e o corpo. Tá claro isso para vocês? E aqui qual é a função dos filhos? Qual é a função dos filhos? Crescer. Aprender o máximo que puderem. Assumir a responsabilidade desses pais para depois tocarem a sua própria vida. Em cada uma dessas fases, esses filhos vão se espelhar nos pais, reconhecendo o perfeito e também o imperfeito. Cada um aqui tem a sua esfera. Pai é pai, filho é filho. Cada uma caixinha aqui é uma caixinha. Elas não podem se misturar. Quando elas se misturam, pais e filhos começam a se tornar amigos. Pais e filhos não são amigos. Conseguem compreender? E aí os filhos vão para o mundo aprendendo com quem? Com esses pais saudáveis a se tornarem também adultos saudáveis. E desta forma eles vão ensinar para os seus filhos o mesmo caminho. E o que nós vemos muitas vezes nessa dinâmica? Padrões de comportamento se repetindo. Pais doentes, criando e tornando filhos doentes. Faz sentido isso aqui para vocês até aqui, sim ou não? Quero ouvi-los. Me diz aí. Vou ativar o microfone de quem está aqui no Zoom. Quem quiser compartilhar. Sim, Cássia, faz muito sentido. Muito sentido. Embora seja bastante difícil, né? Sim, sim. Difícil e complexo. Por isso que ela é uma dinâmica inconsciente, né? Dentro desse processo das constelações, como é que a gente trabalha? Primeiro é o tornar consciente. 80% é conhecimento. Porque enquanto eu não passo a conhecer, eu estou vivendo no inconsciente, no desconhecido. 20% é ação, atitude, comportamento. Assim é o processo da mudança. Então a gente percebe que pais saudáveis mostram para os seus filhos, a criança, o lado adulto do saudável. A criança não conhece o lado saudável dos seus pais adultos. Eles aprendem com quem? Com os pais. Eles vão aprender a ser homens e mulheres por inteiros com quem? Com os seus pais. Pais que não têm coragem de tornar os seus filhos desnecessários, o que acontecem? Eles vão aprisionar os seus filhos, adoecer os seus filhos, castrar os seus filhos. E assim, como é que esses filhos vão seguir na vida? Construir relacionamentos sexuais, familiares e profissionais doentes, até que o seu corpo adoeça, mantendo um padrão de repetição de comportamento. Por que os pais não podem ser amigo dos filhos? Porque pai é pai, filho é filho. Cada um tem a sua função dentro desse sistema. O papel do pai é de criar, de educar e conduzir esses filhos para a vida. O papel dos filhos é de tomar essa vida, o perfeito e o imperfeito, e seguir nesse fluxo da vida. Conseguem compreender a diferença? Aí a gente fala, tá, mas o que é pais desnecessários, mãe desnecessária? E aqui eu vou tomar o conceito da psicologia. Importante aqui, e até retomando a pergunta quando a amiga falou, por que pai não é amigo e mãe não é amigo? Porque pai é pai. Amigo, nós vamos confidenciar as nossas coisas, nós vamos levar as outras coisas, é simples. Cada um tem a sua caixinha. E nós
confundimos e misturamos tudo isso. E aqui a dinâmica começa a se inverter. O pai é grande diante do filho. E o filho diante do pai é o quê? Grande. Quando a gente fala de uma relação de amigos, nós estamos falando de uma relação de iguais. Faz sentido isso para vocês? O amigo não é maior e nem é menor. Ele é igual a mim, do mesmo tamanho. Mas o pai com relação ao filho, e aqui nós estamos falando por meio de um princípio sistêmico, tá? Como eu disse, a base de tudo isso que nós estamos trazendo é a psicologia, é os conceitos do corpo explica, é a constelação familiar e o pensamento sistêmico, tá? Dentro das 7 escolas psicanalíticas aí. Agora, por exemplo, eu vou trazer o conceito de mãe suficientemente boa. O que é um pai necessário, o que é uma mãe necessária. E aqui eu vou trazer o conceito de uma das escolas da psicanálise, que é do Donald Winnicott. Ele traz o conceito de mãe suficientemente boa. Qual é a mãe suficientemente boa? É aquela que é capaz de fornecer ao bebê tudo aquilo que é fundamental ao seu desenvolvimento, sem que haja excesso ou falta. Nós vamos entrar aqui um pouquinho mais detalhado nisso, tá? Repetindo, conceito de mãe suficientemente boa é aquela que é capaz de fornecer ao bebê, ao filho, à criança, ao jovem e ao adolescente aquilo que é fundamental ao seu desenvolvimento, sem que haja excesso ou falta. O Winnicott ainda traz que pais desnecessários são aqueles que constroem a desnecessidade dos filhos, na medida em que eles vão criando os seus filhos, dão cada vez mais a esses filhos, na medida em que essa criança avança. E aí nós vamos falar, né? Tem um treinamento que a gente trabalha da criança. Essa criança, ela tem diversas fases. Eu vou citar algumas delas para que vocês possam compreender. E aqui eu estou trazendo o conceito do Winnicott, Donald Winnicott, que é das escolas psicanalíticas. Então a gente tem aqui a criança quando ela está no útero da criança, a criança quando está no útero da mãe, o quanto que essa criança depende da mãe? 100%. Se a mãe morre, o que acontece com essa criança? Morre junto. Morre junto. Na medida em que essa criança sai do útero da mãe, ela começa a depender um pouco menos. Veja, quando ela está no útero, o quanto é desconfortável para nós dormirmos. Aqui a gente já começa a ter um pouquinho, né, mães? Nós que o digamos, a gente que o diga, a mãe já começa a poder dormir um pouquinho mais. Porque se a mãe morre, a criança já sobrevive sozinha, a mãe já não é necessária. A criança vai chegar o momento em que ela não precisa mais do leite materno da mãe. Aí nós temos criança com 5 anos de idade amamentando no seio da mãe. Isso é necessário? Conseguem começar a compreender o que é pai necessário e o que é filho necessário para os pais? Então, muitas vezes, o que esse filho está é suprindo a necessidade da mãe e não desse filho. E aqui nós já estamos criando nesse filho um conceito de dependência. E aí muita gente me questionou, mas Cássia, pais necessários adoecem os filhos? Conseguem perceber o quanto esse filho passa a ser necessário para essa mãe? Com 5 anos ainda amamentando lá no seio da mãe? Porque aqui esses filhos começam a desenvolver. Essa criança, ela vai passando e é importante para ela vivenciar e experimentar as suas diversas fases da vida. O desmame, o desfraude, o desenvolvimento da sexualidade, a interação social, os amigos. Então ele começa a sair de um mundo interno, que é o mundo da mãe, que é o mundo dos pais, e começa a caminhar para o mundo
externo, no desenvolvimento da sua própria autonomia. Até que chega o momento em que esse filho, nós, filhos, precisamos escolher o quê? A nossa profissão. Os nossos pares, as pessoas das quais nós vamos nos relacionar. Aqui o filho não precisa mais da opinião dos pais. Chegou o momento dos filhos viverem a sua sexualidade. Chegou o momento dos filhos fazerem as suas escolhas profissionais. É a vida do filho que importa. E aqui é importante vocês entenderem que desnecessário não significa ser inexistente e nem insignificante. Nós vamos continuar amando os nossos filhos, mas eu, pai, não posso mais ser necessário para esse filho para a sua subsistência. E nem esse filho necessário para a minha subsistência. Os pais precisam acreditar, na medida em que esses filhos crescem, na capacidade desses filhos, sair de cima desses filhos. Tem uma frase muito legal, né, que tem um dos integrantes do Corpo Explica que fala: nasceu, mãe, não é mais seu. Compreenda. O filho nasceu, não é mais seu. Os pais, como pais, têm uma função. Os filhos têm outra função. Agora, a gente ainda percebe que tem mãe que acha que fez filho sozinha, né? E ainda fala do traste do pai do filho. E quem que escolheu esse traste de pai? Né? E aí a gente percebe em algumas dinâmicas que esse filho seguiu, cresceu, mas o pai está vendo ele como pequeno, e aí vem o neto, e aí nessa dinâmica, esse neto começa a ser necessário para quem? Para esses avós. Vocês já viram isso acontecer, meninas? Ou não? E percebem aqui, muito importante nós, como filhos, nos percebermos nessa relação. Muitas vezes isso acontece por culpa, por querer fazer diferente daquilo que eu não tive. Esses pais estão projetando nesses filhos as suas dores, as suas existências. E aí tem filhos ou pais, né, que olham e fazem desses filhos as suas muletas, né? Olha o quanto que meu filho me dá trabalho, olha quanto que meu filho é doente, olha quanto meu filho precisa da minha atenção. Porque aí eu posso trazer isso como uma boa desculpa para eu não fazer, não assumir a minha vida, não tomar a minha sexualidade, porque o meu ganho é de heroína, né? E a mãe sente o peso disso aqui, porque ela não tornou a criança desnecessária. E a criança também, por sua vez, sente o peso. Porque esses pais esqueceram de viver a sua relação. Época de prova dos filhos, né? A gente vê muito, né? Os pais que ficam tensos junto com os filhos e esquecem de viver a sua relação, de namorar, de refletir para que o filho também possa desestressar, namorar, viver a sua sexualidade, que é a origem da vida, o movimento da vida, porque transforma a culpa em amor. E depois se perguntam, onde foi que eu errei? Eu fiz tudo. Aonde foi que eu errei? O que nós podemos fazer para termos vida e fazer com que os nossos filhos fluam na vida? Lembra quando eu disse que eu ia começar do começo? Ia começar do fim, sendo o começo? Como é que nasce a vida? Quando um olha por o outro, vive a sua sexualidade, que gera a vida, aonde os pais olham para esses filhos, que tomam dos pais e seguem,
Esses filhos voltam para si, esses pais voltam para si, um para o outro, para os seus projetos de casal, para os seus sonhos, construir os seus próprios sonhos, e os seus filhos vão construir os seus próprios ninhos. Assim é o movimento da vida. A construção de um adulto saudável. Pais saudáveis que tornam filhos saudáveis. Nesse fluxo e nesse movimento da vida. Compreenderam? Alguma dúvida? Sim. Perguntas? Tem algumas perguntas aqui no Instagram. Me dizem aí, dúvidas, perguntas. Você tem no canal no YouTube? Eu falei que sim. Você consegue acessar pelo link lá da bio. Essas superprotetores deixam uma mensagem subliminar de você é incapaz. Exatamente isso. Projeta nos seus filhos, né, essa incapacidade de maneira inconsciente. Fiz um filho indeciso, fica um filho indeciso na hora de escolher. Sim, aí ele tem dificuldade de escolher a sua profissão, porque tudo que esse filho quer escolhe a profissão para agradar os pais, ele escolhe o par ou a parceira para agradar os pais, porque a vida desses filhos é dos pais. Então é como se dependesse da aprovação e desse olhar dos pais. Uma parceira para agradar os pais, porque a vida desses filhos é dos pais. Compreenderam, meninas? Então é como se dependesse da aprovação e desse olhar dos pais. Por hoje era isso que eu queria, que eu gostaria, né? Que eu quis compartilhar com vocês. Para que a gente possa, nessa construção que nós estamos do genograma, já estamos construindo aí a jornada sistêmica, esse é o nosso 4º encontro. Quinta-feira a gente vai para essa construção. Eu quero que vocês digam aqui por que valeu a pena para vocês essa abordagem hoje. Para mim foi muito importante, muitas colocações, porque muitas vezes a gente pensa que está amando o filho, se tornando muito necessário e, como você mesmo disse, o amor passa pela independência financeira, emocional, principalmente emocional. Principalmente. E é como a gente disse, né? Os filhos, eles não têm uma referência do que é um adulto saudável ou não. A referência deles é quem? É os pais. Se eles olham para esses pais saudáveis, vivendo a sua vida, a sua sexualidade, do seu dinheiro, o que esses filhos vão querer fazer? Uau! Olha como a minha mãe é feliz, olha como meu pai é feliz, olha como eles desfrutam disso tudo. Então eu quero mesmo para mim. Isso é exemplo para os filhos. Do contrário, querendo fazer diferente como nós fazemos igual aos nossos pais, aos nossos avós, e esse padrão ele se repete. Nós vamos falar mais sobre isso em outras lives aqui, porque nós vivemos isso, nós projetamos muitas vezes nos nossos filhos aquilo que nós trazemos como dor. Tudo aquilo que a gente rejeita, nós temos isso como um processo de alienação, que a gente deseja, que a gente quer construir. E a gente vai falar, depois eu vou falar mais sobre isso aqui, entendendo um pouco desses ganhos indiretos, dessas dores que a gente passa. Eu lutei bastante para ser independente, mas ainda estou nesta busca de independência. Ainda vou à casa dos meus pais ao invés de ir para a praia. Por exemplo, você explicou de forma clara. Veja, é entender que os nossos pais são importantes. Nós, como eu disse, não significa que eles não são importantes ou são importantes. Ou não são. Mas eles são e significam muito. O fato é que
Quando nós tomamos a nossa vida, esses pais, hora ou outra, eles tendem a ficar doentes. E aí eles começam a perceber que quando eles ficam doentes é quando eles têm a presença dos filhos, a atenção dos filhos. Quando tá tudo bem, ninguém liga, ninguém muitas vezes não dá muita atenção. E isso é uma dinâmica meio que inconsciente. Agora, se os pais estão doentes, o que esses filhos devem fazer? Olhar para a sua vida. Seguir a sua vida. Porque quando esse filho toma a sua vida, os pais vão ter duas escolhas. Ou eles vão sarar e começarem a tomar a sua vida, olhar para aquilo que é importante na sua vida, ou eles vão morrer. E aqui é o que Bert chama de nós respeitarmos o destino dos nossos pais. Nós, filhos, a única coisa que podemos fazer pelos nossos pais é colocá-los no colo dos seus pais. Porque os nossos pais diante de nós é grande e nós somos pequenos. Ok? Quero ouvir vocês, porque valeu a pena estar aqui. Lindinalva já falou. Mariana? Eu achei interessante, porque às vezes a gente acha que está fazendo muito, às vezes a gente acha que está fazendo pouco, né? E assim como nós escolhemos a nossa profissão, a nossa vida, os nossos filhos também vão andar com as próprias pernas, né? E a gente tem que aceitar isso, do mesmo jeito que na nossa época a gente também queria isso, né? Exato. Maria? Então, hoje eu tô falando só como filha. Mas é legal esse olhar seu também. Mas a gente acaba colocando a responsabilidade nos pais, né? Ao invés de pegar a responsabilidade. Se eles se super protegem ou né, tenta segurar a gente e tudo, mas a gente acaba permitindo. Então, não é só culpa deles, né? A gente acomoda, eu vejo por mim, sabe? Porque hoje eu estou aprendendo muito nessas lives, nossa, né? E tomando a responsabilidade, né? E às vezes muitas coisas que eu culpava, meus pais, principalmente minha mãe, né? Em decisões. E aí, depois eu fui pensar, mas e por que eu também não fiz diferente? Por que eu aceitei, quiektei e pronto, né? Aí eu achei muito interessante, vale a pena. É sempre bom nossos encontros, porque tem conhecimento, a gente começa a ver de outra forma, né? E eu gosto muito, fico ansiosa, contando uns minutos para chegar a hora. E é interessante você falar, Maria, porque o que acontece? Nesse papel de inconsciente, eu me coloco no lugar de coitadinha. Gente, é muito sério isso, sabe? Eu tenho alguns pacientes aqui, alguns clientes que eu atendo. Nós já estamos na 3ª sessão, agora é que ele está conseguindo sair do papel de vítima, porque ele se coloca naquele lugar, e o amor dos meus pais que eu não recebi, aonde que fica? Aquilo que eu não tive. E aí nós nos colocamos nesse papel de vítima. Do contrário, muitas vezes, nós queremos cobrar e exigir muito dos nossos pais, mais do que eles têm condições de dar. Né? Aquilo que a gente fala, é aquele filho que acha que não foi o suficiente, que não foi o bastante, né? Então, é observarmos essas dinâmicas aí que acontecem. E quando nós nos mantemos nessa dinâmica, nós temos ganhos, que nós vamos falar depois. Ganhos indiretos que me deixarem, permanecer naquele lugar, me faz ganhar outras coisas. É a merda, mas tá quentinha. Sabe aquele lugar? É a merda, mas tá quente, tá bom, compreende? E é muito sério, sabe? Eu vejo porque eu já estive nesse papel de filha, de vítima, da coitadinha, muitas vezes, e hoje eu também tenho uma filha de 11, vai fazer 12 anos, e eu estou nesse processo. E a minha filha, ela tem uma necessidade de atenção que muitas vezes nem eu dou conta, e é um processo interno aqui eu com ela. E o que eu percebo? Direcionamento. Nessa medida em que eu estou dando para ela direcionamento, olha, agora você já vai ter responsabilidades, agora você já consegue cuidar da sua própria comida, da sua própria refeição, dos seus próprios estudos, me colocando no meu lugar.
né? Antes eu achava que eu tinha que ser professora e um monte de outras coisas. Então esse é um processo que ele é contínuo na nossa vida, a todo tempo. Quando nós menos nos damos contas, nós estamos vivendo naquela zona cega, inconsciente. Rosa, por que valeu a pena hoje? Deixa eu ativar seu microfone. Já ativei. Oi, boa noite. Então, eu participo do curso do Corpo Explica, junto com a Cássia, né? Já tenho esse conhecimento dos pais desnecessários. E só levantando uma vírgula aí, Cássia, que às vezes não é por mal que os pais fazem isso, por amor, né? E eu tenho uma filha de 23 anos, que ela está em casa comigo, né? Fazendo pré-vestibular. E o que eu fiz? Eu tentei dar para ela tudo que eu não ganhei dos meus pais. Toda coisa que eu não tive. Quando eu fui estudar, eu fui para uma república, eu passei necessidade, então eu não quis que ela passasse necessidade, eu dei um carro, eu quis que ela andasse de ônibus. E aí eu entendi que toda a desgraceira que eu passei foi o que me fez ser quem eu sou hoje. E eu amputei a minha filha disso, né? Mas nunca é tarde. Ela agora esse ano está indo para Portugal morar com o pai e estudar por lá e eu vou me tornar mais desnecessário para ela. Mas é por amor, é inconsciente, mas que tomamos consciência de tudo, né? Exato. E é isso mesmo, Rosa. Você não conseguiu participar na hora que eu falei aqui, né? Falei sobre o conceito do Winnicott, falando sobre a mãe, o quanto que é necessário. E por que que muitas vezes... Sim. E aí, o que acontece? Paralisou de novo para mim. Foi, meio que travou também. É na falta que os filhos vão buscar. Porque se não falta, o que que acontece? Tá sobrando. Tá acomodado. E mas vejam, como eu disse, né? Eu tenho o quê? 4, 5 anos. 5 anos que eu tô nessa jornada, mais precisamente nessa busca de autoconhecimento, de estudo. Há 5 anos, 3 anos, de fato, eu comecei a transformar literalmente a minha vida e ter resultados diferentes. E como eu falei, o nosso processo é de inconsciência, ele é tão constante. Cada passinho que eu dou, eu me percebo e falo, nossa. E é nos desafios que nós vamos nos tornando melhores. Ainda hoje, né, eu me deparei com uma situação aqui, com a minha filha, que meus pais iam chegar, minha mãe me ligou, filha, seu pai vai passar aí e tal, e já era 10 horas. E eu tava aqui estudando e tinha atendimento e um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que parar tudo agora para fazer almoço. A minha filha tava dormindo, 10 horas da manhã. Eu falei, mas esse negócio não tá certo, peraí. Eu aqui me descabelando, deixa eu acordar. Aí chega ela com aquela cara, mãe, por que você me acordou? Tem alguma coisa muito importante? E aí eu comecei a me dar conta, eu falei, nossa, tá na hora de começar a mudar isso. E aí eu já comecei a escrever. A partir de amanhã, ela já vai ter algumas rotinas, porque faltou o que da minha parte? Direcionamento. Agora à tarde, depois meus pais foram embora, eu falei, agora à tarde você vai fazer isso, 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 isso. Escrevi e detalhei. Ela passou a tarde inteira envolvendo, porque antes eu estava achando era bom dela ficar dormindo, porque eu ficava livre para poder cuidar das coisas que eu precisava. E como ela está com tempo ocioso, e tudo eu assumi a responsabilidade, então era cômodo para ela. Então percebe que nós estamos muitas vezes nessa zona cega. E como é que a gente vai se percebendo? Nos tornando desnecessárias para que os nossos filhos possam ser necessários. Poxa, eu não preciso agora parar para fazer almoço. Ela já pode começar a fazer algumas coisas simples, ou vamos nós duas para a cozinha para começar a aprender. Então são processos que a gente vai se colocando e se percebendo, porque é só na falta que os filhos vão buscar. Compreendem? Isabel, cadê você? Cheguei atrasada.
Liga a sua câmera aí, se você tiver, se der para ligar, pra gente te ver. Aí, Tudo bem? Fiquei tudo bom? atrasada, mas deu para pegar um pouquinho da coisa. E tô em falta, tô em dívida com vocês. Faltei acho que uma ou duas vezes aí. Mas é isso mesmo que a Cássia acabou de falar. Às vezes eu me pego aqui com as duas minhas, sem dar atividades, mas eu sou aquariana, já sabe como que é, né? Livre, quer o seu espaço, quer seu tempo, e boto elas para fazer. A gente não mora, nunca morei com o pai delas, né? Mas, enfim, elas têm as responsabilidades delas, deixo elas darem a cara, deixo elas se virarem, deixo elas fazerem as coisas, né, da escola, enfim, arrumar suas roupas, essas coisas. Não tem, não estou com fome agora. Não, então a mamãe vai comer e vocês vão ficar com fome. Na hora que é para comer, vocês que vão fazer, e eu não faço. Então, tem essas coisas assim. Aí, porque aí vem a tia, vem a não sei quem, vem a avó, fala, porque você não é uma mãe ruim. Muito obrigada. Essa mãe ruim aí é que eu quero, porque elas vão ter que aprender assim. Então, assim, é uma mãe chata. Então tá bom, é uma mãe chata. Vocês vão aprender também, assim. Porque, assim, desde criança, eu e meus irmãos, não tivemos nossa mãe presente, né? Ela sempre ficava, acho que era nesse esquema aí, que ela ficava muito doente por uma N de questões. E a minha avó tentava, né, fazer de tudo para suprir as necessidades dela, mas não conseguia, porque eram muitos filhos, aquela coisa, aquela história. E deixava sempre todo mundo sozinho se virar, né? Então, ela também ficou assim. Não tinha como tomar conta de todo mundo. A gente fez virando como podia e pronto. Mas todo mundo se gostava e não tinha aquela porque porque não ama. Não, tá tudo bem. Tinha que ser assim, né? E hoje eu percebo muita coisa com as minhas filhas, muita coisa errada,